Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui está teu filho, que veio trazer a tua palavra. Ele está se preparando, ele escreveu, ele orou. Tem um texto no seu coração. E nós vamos conhecê-lo agora através do teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, fale com ele e conosco, em nome de Jesus. Momento de respirar, né? Daquela respirada. Salve a igreja, para Senhor Jesus. Amém. Guia, na minha voz. Se já tiver, tira um pouquinho de grave, por favor, porque senão me dá nervoso, cara. Parece que eu tô dando uma caixa de papelão com aquele eco. Aí a gente que a música é bem chata. Amados, trazer a palavra do Senhor sempre é uma honra, tá? São poucos os que têm essa honra e que têm essa oportunidade. Eu digo que eu não sou nada para fazer isso, mas o Senhor, Ele diz que quando a gente se coloca na disposição e na brecha, nós temos que seguir o nosso chamado, porque se nós fugirmos do nosso chamado ou do que Deus quer, vai acontecer de Ele correr atrás da gente, seja com uma enfermidade, com alguma coisa que vai nos deixar mal, porque o Senhor, Ele nos comprou. E assim, quando você compra um carro, bem, você corre atrás dele, porque é seu. E o Senhor nos tem como filhos, e Ele vai correr atrás da gente, porque Ele não quer perder a gente por já. Ok, bota o microfone sem fio, fica melhor. O tema que eu vou falar hoje está em 1 Samuel, capítulo 3, no versículo 1 ao 10, todo mundo já conhece. 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Rapaz, subiu todo mundo. Que diz que, eu botei um termo aqui que fala assim: fala, Senhor, teu servo ouve. E eu nem peguei a Bíblia porque eu estou usando o óculos para perto, e daqui eu não estou enxergando praticamente nada na folha, eu tenho que ficar daqui para me enxergar. Então a Bíblia é pequenininha, eu não ia enxergar, eu vou comprar com guia, mas a Bíblia é grande, vocês falam. Diz assim a introdução. Introdução, Jesus, me perdoa, assim. Vamos ler a palavra. Estou nervoso, gente, correria, já foi corrido, vim correndo. E o Senhor e o jovem Samuel serviam ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Muita valia naqueles dias. Será que no dia de hoje não tem mais valia? Vamos pensando no que a gente está lendo. Não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, que estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: eis-me aqui. E correu Eli e disse: eis-me aqui, porque tu chamastes, mas ele disse: não te chamei eu? Torna a deitar-te. E foi-se e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda conhecia o Senhor, não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que se chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Amém? Volta para o primeiro e a gente vai devagarzinho. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Não conhecia. E ele, toda vez que o Senhor Jesus chamava ele, ele falava: fala, que o servo ouve. Ele perguntava a ele. O que acontece? Muitas das vezes
nós que somos cristãos, ou às vezes nem somos ainda, o Senhor tem nos chamado. E às vezes faz tempo que Ele está nos chamando. Às vezes você e eu estamos na caminhada, eu estou olhando aqui, não tem ninguém aqui que não é cristão, todo mundo aqui é cristão. Então a gente às vezes está na caminhada e a gente acha que Deus não está falando com a gente. E às vezes Deus está usando vários modos de falar com a gente. Só que antigamente, lá atrás, nos anos 2000, por aí, as pessoas, sabe, tinham um ouvido mais apurado para o Espírito Santo. A gente entendia mais quando o Espírito Santo falava. A gente era mais, sabe, ligado com o Senhor. Hoje a gente vê que muitas igrejas fazem um barulho e acham que o barulho é o suficiente. Gritar, falar, é que nem o pastor nos ensina. O cara dobra o joelho, ora e vai embora. E o Senhor não fala? Não vai dar tempo para o Senhor falar? Parece uma metralhadora falando e quando acaba, tchau. Como que você vai estar sensível se você já sai correndo para fazer essas coisas e você não presta atenção no que o Espírito Santo quer falar? Eu deixei uma introdução aqui que diz assim, ó, a palavra do Senhor era rara naqueles dias. Nós não lemos isso aí ali. E as visões não eram frequentes. Ou seja, a palavra era escassa, não tinha assim, muita palavra, e visões muito menos ainda. Mas o povo vivia num período de frieza espiritual, lá atrás da Bíblia, né? E a liderança de Eli já estava desgastada e sem visão espiritual. Porque às vezes a gente, com o nosso dia a dia corrido, às vezes a gente começa, sabe, a achar que as coisas não estão fluindo, como diz a nossa irmã Carol, sempre ela fala isso. Mas Deus está com a gente. E as coisas estão fluindo, porque a gente não está vendo. Mas se eu perguntar aqui quem almoçou hoje, todo mundo. Se eu perguntar quem aqui está enfermo a ponto de não conseguir chegar na igreja, tem um monte de gente aqui. Então a gente tem que dar graças, porque o nosso Deus ele tem nos sustentado. Mesmo com as lutas, mesmo com as dificuldades, mesmo com as coisas que acontecem. Porque é normal. O Senhor falou que no mundo nós teríamos aflições. Tem de bom ânimo. Então a gente precisa só entender que o chamado do Senhor ele começou lá atrás, quando Ele morreu na cruz de Calvário por nós. Quando Ele morreu para o preço de sangue, que Deus entregou o seu próprio Filho, Jesus, nós fomos comprados. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós não pertencemos à nossa esposa, ao nosso pet, à nossa casa. Nada disso é nosso. Tudo é para que o Senhor nos deu para nós tomarmos conta, para nós se distrairmos. Tudo é do Senhor. Tudo. E se nós entendemos que tudo é do Senhor e nós não temos nada, nós não somos nada, então a gente precisa se agarrar no nosso Deus. Se agarrar de todas as formas. Primeiro porque a gente sabe que Jesus está próximo. Mediante os sinais dos finais do tempo, a gente pode perceber que o Senhor está voltando. A Bíblia diz para que nós ficássemos de olho, porque os sinais dos céus e do mundo estariam falando isso. E nós vemos aí cada dia mais que os tornados estão chegando próximo do Brasil, as coisas estão acontecendo, e isso nada mais é do que o cumprimento do final dos tempos. Nós precisamos entender que nós não podemos mais brincar de ser crente. Quando o Senhor te chamar e me chamar, nós possamos estar falando, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Amém? Era um cenário bem complicado, porque a lâmpada do templo ainda estava acesa, não estava apagada, estava para se apagar. Mas o jovem estava deitado. E quando eu digo deitado, ele não estava somente deitado, largado de qualquer jeito. Ele estava deitado, voltado para adorar o Senhor, que ele nem sabia direito quem era. Ele estava deitado no santuário, onde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o símbolo máximo de presença do Senhor. Né? A gente sabe muito bem que a Arca da Aliança era o que simbolizava a presença do Senhor. Era o símbolo máximo da presença do papai. E ele estava deitado sempre ali, no templo, do lado da Arca do Senhor. O que eu quero dizer com isso? A nossa aplicação nos dias de hoje. Muitas das vezes vivemos em tempos de muito barulho no mundo. Muito barulho. O barulho da fofoca, o barulho da mentira, o barulho do pecado, o barulho da guerra, o barulho da escassez financeira, o barulho de doenças que não tem cura. O barulho de várias coisas. E quando a gente não tem muito barulho, alguém tem barulho e vem trazer pra gente. E às vezes a gente precisa socorrer o barulho de alguém, porque Jesus falou pra gente amar o próximo como a nós mesmos. Então, se nós amamos o próximo como a nós mesmos, como que eu vou deixar o próximo perecer? Não, vamos estender a mão. Então a gente às vezes até compra o barulho dos outros
mas a gente precisa estar no meio do barulho. Só que o barulho não pode entrar na nossa mente. A gente tem que fazer com que o barulho se torne algo para que a gente cresça no Senhor. O problema é que o barulho de hoje tem deixado muitas pessoas surdas para não ouvir mais a voz do Senhor e ler a palavra do Senhor. Nós precisamos entender que, assim como na aula de canto, quando você entra na aula de canto na Vila Lobos, uma vez eu me inscrevi e eu queria aprender a tocar instrumento. Só que para você aprender esse instrumento na aula de Vila Lobos, você precisa primeiro começar com teoria musical. E aí começa a fazer um monte de gestos com a boca, como se fosse para cantar, e você não nem cantou, mas você tem que fazer aquele monte de gestos, separação de sussurros, enfim. E aí eu vi uma coisa que me marcou muito nesse dia, foi que o professor falou assim: a gente vai colocar vários sons ao mesmo tempo, e você precisa identificar o som que eu vou pedir no meio de todo esse barulho diferente. Eu falei, meu Deus, isso é muito complicado, um monte de barulho, tem que perceber só um, é bem complicado. Isso me marcou. Hoje eu começo a entender que, olhando para as palavras do Senhor, a gente precisa fazer isso. Deixar todos os barulhos tocarem, todas as coisas acontecerem, mas só ouvir o barulho da trombeta de Deus. Aleluia! Nós precisamos focar no Senhor, porque se você conhece guerra e vê filme no Netflix, você sabe como que funcionam as estratégias e as coisas. Vão fazer de tudo para a gente parar. O diabo e seus adversários ali, os seus aliados, né, melhor dizendo, nossos adversários, vão fazer de tudo. O Satanás vai estar fazendo o que ele precisar ali. Ele vai deixar, o exemplo, ele vai deixar uma pessoa que está fazendo a vontade dele e vai todo mundo correr para cima de quem está fazendo a vontade dele, do Senhor. Por quê? Porque todos estão querendo que você pare. Se você parar, acabou. Se você quer para a sua casa parar, acabou. Se você quer o mais alicerçada, parar, acabou. Por quê? Muitas das vezes o marido se espelha na mulher, se protege com a mulher, porque ninguém, irmãos, é tão forte que não chore. Ninguém é tão forte que se sustenta sozinho de pé. Se você ainda é criança ou não casou, você precisa da sua mãe, de um amigo, de um pastor. Se você já casou, você precisa da sua esposa, precisa do Senhor do seu lado. E a Bíblia nos diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil de ser arrebentado do que o de 2. Então nós precisamos se juntar, porque eu, com você, com Jesus, somos imbatíveis. O diabo não vai conseguir parar a igreja do Senhor quando estamos unidos no Senhor Jesus. E por que eu estou falando isso? Porque Deus tem nos chamado para ser unidos, para ser fortes, para ser uma igreja. É por isso que existe o templo, irmãos. Para que a gente esteja aqui unidos, juntos somos mais fortes. E para que o Senhor venha nos instruir, nos encher, para que nós possamos estar pregando a palavra, falando do amor de Jesus, ministrando as curas, as libertações e aprendendo do Senhor. Para que lá fora a gente venha transbordar, e salvar, e curar, e transformar, e pregar, e fazer a diferença também. Porque às vezes você vai num lugar, tem um monte de gente falando besteira, principalmente nos trabalhos. E aí você fala assim, você é evangélico? Sou, por quê? Não, porque você não falou palavrão e eu já vi logo a diferença. Essa é a pregação que nós precisamos fazer. Com o nosso jeito de viver, com o nosso corpo. E aí, você não precisa abrir sua boca para pregar. Agora, se for necessário, você abre. Porque um testemunho vale mais do que 1000 palavras. Muito mais. Nosso caráter, nossas vestes, nosso jeito de andar, de falar, de agir, tudo isso vale mais do que 1000 palavras. E o Senhor, Ele quer que eu e você sejamos vasos de honra e não de desonra. O ponto 1 diz que o lugar de estar é perto da presença de Deus, que ele escolheu ficar. Samuel escolheu ficar perto da presença de Deus. Mesmo sem conhecer o Senhor, ele ficava próximo da Arca da Aliança ali, deitado, dormindo no templo. E eu vejo aqui que Eli estava ali, sabe, para instruir Samuel de quem era o Senhor. Mas Deus é paciente. Deus é paciente e Deus, ele, sabe, consegue trabalhar de um jeito que ninguém entende. E eu tenho certeza que no tempo certo, o Senhor vai trabalhar na minha e na sua vida. Vai tirar os barulhos, sabe, que atrapalham a gente ouvir a voz do Espírito Santo. Vai tirar os barulhos que nos fazem impedir de vir para a igreja e muitas vezes falar, para que eu vou para a igreja? Fazer o que lá? Se fulano faz isso, se fulano é assim, se fulano... A gente olha muito para o lado, sabe? Quando você está dirigindo, pilotando uma moto, melhor dizendo, tem muita gente que faz errado, bota o telefone aqui no capacete, vai falando no WhatsApp e pilotando. Eu estava no Brasil, o cara estava com a moto, com uma mão, com a outra mão, digitando no WhatsApp a 80 por hora, sem capacete no Brasil.
Eu passei lá dentro de lá e falei assim, meu Deus, só filmando, ninguém acredita. E não acredita mesmo, porque eu buzinei e ele continuou. Ele está nem aí. Eu falei, meu Deus. E aí eu falo, como que a gente consegue dar tanta atenção para as coisas que nos tiram o foco e a gente não foca no que tem que ser focado? Porque quando você está focado no caminho, no Senhor, ou quando você está focado na pista que você está andando de moto, você não vai sofrer danos, você não vai ter problemas. Eu nunca sofri acidente de moto, piloto desde 2005. Por quê? Porque eu foco. A gente precisa focar para não ter problemas. Quando a gente para de focar, as coisas, adversa vai entrando na nossa vida e vai nos esfriando, a gente não lê mais a palavra, vai nos esfriando, a gente não lê mais a Bíblia, vai nos esfriando, a gente entra na igreja, chega aqui dentro, a gente não sente nada porque estamos com a cabeça lá nas dívidas, na novela, na série, na Netflix, no passeio, no dia de amanhã, o que amanhã eu vou fazer para o almoço. Às vezes a gente fica assim, e eu não vou falar que eu também não fico. Às vezes a gente vem tão assim que é difícil de controlar as ansiedades, mas a gente precisa corrigir. Então a palavra, ela vem cada dia mais nessa igreja para poder corrigir cada um de nós. A gente precisa focar no Senhor, porque se esses exemplos todos na Bíblia que a gente vê estavam ali sempre focando no Senhor, tem vários exemplos bons para a gente seguir. Por que a gente vai ouvir os barulhos e os exemplos mais da Bíblia? Não é isso? Deus é fiel. Samuel não estava em qualquer lugar, ele dormia perto da arca, que era símbolo da presença máxima do Pai. Para ouvir a voz de Deus, é preciso cultivar a proximidade. Cultivar a proximidade. Isso aqui está me falando de comunhão. Se eu e você não se falamos na igreja, no final do culto, como é que a gente vai ter comunhão com os outros? A gente vai embora, ninguém vai ter comunhão com ninguém. Igual a igreja gigante. Acabou o culto, cada um para sua casa, ninguém se conhece. Não tem comunhão. A igreja é pequena, quando acaba todo mundo vai tomar seu café, conversa, e como são poucos, todos estão sempre se vendo, e todo mundo tem comunhão. Então, é importante a comunhão com o Senhor. A gente precisa chegar, ajoelhar, e ainda que não tenha palavras, Senhor, eu não tenho palavras, mas eu vou me ajoelhar aqui. Fala comigo, por favor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, sem Tu, eu não posso ir para lugar nenhum, Senhor. Só Tu tens as palavras de vida eterna, só Tu pode mudar a minha vida, só Tu pode fazer aquela cura que eu preciso acontecer. Só Tu pode salvar o meu parente, minha família. Só Tu pode me dirigir quando eu estiver no meu carro, na minha moto. Porque quando Tu fala, vira para esse lugar aqui, e eu falo, Senhor, não é esse caminho, vira para esse lugar aqui, e eu virar, depois eu vou saber que teve uma notícia de alguma coisa ruim. E Deus vai nos libertando, nos livrando, vai curando a nossa vida, porque a gente está tendo comunhão, e a gente está ouvindo o Espírito Santo. A gente precisa fazer o que o Samuel fez, ficar atento ao chamado. Atento ao chamado. As 3 vezes foi assim. Na terceira vez, em vez de ele falar, fala que teu servo vai falar, ou fala que teu servo vai falar, ele falou, fala que teu servo ouve. E o Senhor falou a ele. E ali, as coisas aconteceram. Discernimento, né? Quantas das vezes a gente perde discernimento de saber quando é Deus, quando é o diabo. A Bíblia nos diz que o diabo pode transformar em anjo de luz para nos enganar. Então, é o que eu sempre falo quando tenho as oportunidades. O Espírito Santo, ele tem os seus dons, né? E nós precisamos buscar os dons do Espírito Santo, principalmente no discernimento, para nós sabermos quando algo está sendo enganador do cão, do inimigo, ou quando é algo de Cristo mesmo. A gente precisa estar ligado, porque muitas das vezes as pessoas vão sendo usadas, vão falando de Cristo, e quando você vai ver no final, não tem nada de Cristo na vida delas. A gente vai se enganando, e no final das contas, a gente se desgosta, porque a gente viu que não era bem assim, e a gente pega e generaliza. O brasileiro adora generalizar. Se você vai numa empresa, numa loja, uma coisa deu errado, essa empresa não presta, você nunca mais volta, e ainda fala mal no Reclame Aqui. Agora, se está tudo certo, ninguém elogia, ninguém fala bem, ninguém vê os pontos positivos. Assim é aqui também. Eu estou aqui pregando. Se eu fizer uma coisa que vocês não gostam, próxima vez que eu vou pregar, ninguém nem vem. É assim que funciona, porque nós somos críticos. É complicado entender o ser humano, mas Deus, ele tem uma paciência. Ele vai, sabe, ele não acorda. E eu costumo dizer que Deus tem um limite. Ele tem muita paciência, mas uma hora ele vai te vomitar, porque não vai aguentar mais a mornidão que a gente vai estar. A gente precisa estar temperado, como com sal, né? Para fazer com que tenhamos um tempero especial para esse mundo. E tenhamos que ter também luz para que venham ver o Senhor na nossa vida através da luz de Cristo. A gente precisa ser um cristão não na média,
na mediocridade, na média, no normal. Precisamos sair da zona de conforto e avançar para a guerra, porque o nosso pastor é como se fosse o nosso coronel. E aqui nesse batalhão, eu e vocês, todos nós fazemos a diferença. Quando a gente vem e não vê o Bruno, não vê o Edmilson, não vê o irmão, o Reinaldo, pô, irmão não veio, irmão não veio. A gente fica preocupado, a gente começa a pensar, caraca, cadê a Vinha, a Ana Paula, como é que toda aquela tá no final do culto, né, a Kate? É complicado, a gente faz falta, o Ítalo, né, nosso porteiro Michel, lá, abençoado. A gente sente falta porque a gente tem comunhão e às vezes a gente precisa de um abraço, de uma palavra amiga, e a gente tem comunhão com todos aqui. Mas uns são mais chegados que irmãos, outros a gente não consegue falar muita coisa porque ninguém é perfeito. E às vezes o defeito do outro você não entende muito e você fica tentando entender, mas numa hora todo mundo vai se gostar. É que nem quando lança carro, lançou um modelo de carro, quando lançou um Ford de carro. Que carro horrível, cara, meu Deus do céu. Passou os tempos, eu olhava assim, até que é bonitinho, né? As nossas concepções vão mudando. Às vezes a gente pensa que a Thalise é, nossa, essa irmã é muito brava, eu vou falar com ela. Você não conhece? A irmã é gente boa, ela só fala só no momento ali, acabou o gás, igual Coca-Cola, ficou mansa. O Kleber só dá um carinho, um abraço, quando ele dá um abraço ele se desmancha. Então a gente vai conhecendo e a gente começa a entender, e aí a gente começa a ficar feliz quando vê o outro. A Salete chega aqui, já dou um beijo na cabeça dela, dou um abraço, como que você tá, minha filha? E ela, tô bem, não sei o que lá, não sei o que lá, e não sei o que. Eu falei assim, que bom, né? Aí dá aquele sorriso. E isso nos alegra, porque o nosso irmão está bem. Então a comunhão faz isso. Senhor, poxa, eu estou com um problema tal, preciso resolver, eu não sei como fazer, mas o Senhor sabe, eu vou te entregar nas tuas mãos, Pai. E se você tem comunhão e o Senhor te ouve, tenho certeza que Ele vai lá, vai me ouvir aquele negócio lá e vai dar certo. Porque tu é filho dele, está fazendo a vontade do Pai. Como é que eu não vou dar um presente para minha filha? Se ela está fazendo tudo o que eu peço, está lavando louça, está lavando roupa, está varrendo quintal, pediu um negócio, eu falei que dá, ela merece. Assim é com a gente, Ele é nosso Pai. Tá? Então, que a gente venha buscar o Senhor, venha se estar cada dia mais perto dele, porque Samuel foi chamado, não entendeu no começo. Às vezes a gente não entende no começo, mas com o tempo a gente entende. Mas a Bíblia também diz que a gente, quando não conhece o pecado, a gente não está pecando, porque a gente não conhecia a palavra, então a gente não está pecando. Mas quando você é conhecedor, se eu sei que, por exemplo, me prostituir é pecado, se eu me prostituir eu estou pecando. Que eu já sei que é pecado. Então quando você sabe, aí você está pecando. Então a gente tem esse dever de mostrar a palavra do Senhor, instruir as pessoas desse mundo, para que todos venham ser transformados e que o Senhor venha alcançar os corações, para que nós possamos estar sempre cada dia maiores, a igreja venha cada dia mais pessoas sendo salvos e libertos para ir morar no céu com o Senhor. Ninguém vai dar glória? Essas pausas é bom para mim engolir uma saliva, para os irmãos dar glória, é isso. A água está limpa, mas se eu beber mais eu vou ter que parar de pegar para ir no Big Brother. Aí é melhor continuar. Senão eu já estou cheio de barriga de água que eu fui beber ali. Eu fiquei falando, ninguém vai levar água para mim, né? Não sou pregador internacional, então tem que beber água antes. Olha que Deus é bom. Não, Deus, eu não estou brincando com a igreja, Deus é bom, tem até água. Eu vou até beber porque não está muito gelada, tá boa. Vou fazer igual a Camila Barros, vocês não perdem tempo não. Quando eu chegar bebendo lá, vocês dão glória aí, aproveita. Camila Barros. Fala direto isso. As pessoas ficam vendo assim, bebendo água, mas dá glória, irmão, vai perder tempo. Deus ele é paciente, ele é persistente, ele vai sempre ter paciência com a gente, mas a gente precisa fazer a diferença. Precisamos sempre estar em metanoia, em mudança de pensamentos, mudança de mente. E eu costumo sempre falar que eu gravo aqui as gravações, e principalmente no grupo de louvor. Quando eu chego em casa ou no dia seguinte, eu boto meu play lá e eu assisto. Caraca, eu fiz essa virada aí, eu fiz isso aí, ficou horrível. E eu preciso mudar. Então a gente vê os nossos erros, analisa e muda. É disso que a gente precisa, analisar os nossos defeitos. Sabe aquele louvor que eu amo, que eu não sei cantar, mas eu vou falar um pedaço? Quero aprender com meus erros, né? Crie-me, ó Deus. Esse louvor, cara. Se você parar para ouvir, é uma oração maravilhosa. A gente precisa isso, aprender com nossos erros, porque ninguém aqui é perfeito. E se duvidar, ninguém chega perto de 90% não, irmão. Ninguém chega nem perto. Mas, como não existe ninguém perfeito, e a gente quer morar no céu, vamos se aperfeiçoando no Senhor. Juntos a gente é mais forte, isso aí todo mundo fala, e é verdade.
precisamos de discernimento espiritual. Samuel precisou da orientação de mais alguém experiente, Eli, para entender que era do Criador a voz que chamava. Às vezes a gente tem um amigo, né, uma pessoa que sempre nos toca, irmão, Deus está falando contigo, ó, essa palavra é para você. Aí você, aonde? Todo desligado. Irmão, é para você. Aí vai, é mesmo, obrigado, Jesus. Porque a gente fica desligado, é do ser humano. Tanto que, se você for estudar psicologia e um monte de questões aí, de atenção, os estudiosos dizem até que você não estuda numa sala de aula, tudo que for falado a partir de 15 minutos, você começa a já não guardar mais nada. Porque você já fica enfadado, a tua ansiedade, você não serve. Então, as pessoas têm os seus modos de ser. Alguns vão gostar de mais coisas, outros vão gostar de menos. Eu conheço pessoas que, tu sendo do lado dele, fica no Instagram assim, ó. Ele vai girando, ele nem vê o que está acontecendo, ele vai girando. Vai subindo. Eu falei, como é que você está vendo? Eu estou vendo. Não consigo, não. Não dá nem, a pessoa não fala nem oi, ele já está passando para outra. Aí vai passando os vídeos. Eu falei, meu Deus, como é que tem ansiedade, né? Precisa ser curado. E aí eu já não, eu vou pro YouTube, igual o pastor, boto um vídeo de 50 minutos, 1h30, e fico lá. Boto o fone, vou trabalhando e vou ouvindo. Quando me atento, eu vou lá, olho um pouquinho, continuo trabalhando, olho um pouquinho, continuo, e vai. É o dia inteiro no YouTube, se deixar, só aprendendo. Porque é aprender de graça, porque mais o quê? O YouTube está ensinando de graça, tem tudo que você quiser ali. Se não tiver ali, está na IA. Se como é que faz isso aqui, isso aqui lá, ok. Senão, meu irmão, a gente não tem que ficar perdendo nossos tempos, sabe? Vendo coisas que não vai nos edificar, que muitas das vezes vai destruir nossa família. Às vezes nossos filhos pequenos estão no sofá escutando e acabam pegando coisas e entendendo até errado. Então a gente precisa vigiar com tudo. Tudo. A minha esposa está num caminhar que ela já não gosta nem mais de ver filmes de guerra. Os caras começam a falar palavrão, um monte de coisa, sangue para lá, sangue para cá. Não, tira isso, vamos passar de outro filme. Senhor, glória. Aí eu começo a pensar, né? Mas eu acho que eu estou ficando para trás e não preciso buscar mais. Eu começo a pensar muito, é o que eu te falo, a gente precisa melhorar e ver quem está errando. Às vezes está errado, não, eu sou o melhor, e começa. Daqui a pouco está no inferno, mano. Porque você não melhora, só vai piorando. O mundo vai te contagiando, você fica olhando lá fora. A gente precisa mudar. Aí eu pego os clientes lá, que às vezes, meu Deus, é muita coisa, mano. E aí tu tem que ter paciência, porque é o fruto, né? Aí dizem por aí que eu tenho o fruto do Espírito. Então, amém. A gente vai naturando. Aplicação significa que a gente não pode se desesperar. Nós temos muita dificuldade, mas precisamos discernir a vontade de Deus. O aprendizado de escuta é um processo diário que exige humildade e bons conselhos. Se nós tivermos humildade para aprender e bons conselhos, como eu falei, aprender. Ninguém é melhor que ninguém. Mas vai aprender, mano. Você está falando ali, ainda mais se for idoso. Já viveu bastante, tem história para contar, já quebrou a cara, sabe do que está falando. Normalmente, tá bom. Por isso que eu amo essas velhinhas que tudo. Dou um abraço, dou um beijo. A gente precisa ouvir os mais velhos, principalmente os que têm instrução, como o nosso pastor, né? Militar, já viveu bastante, já fez muita coisa. Tem muita coisa a passar para a igreja, para os velhos, para os servos do Senhor, né? Essa pura. A atitude do coração. Mudar a ordem das coisas. Nós não podemos fazer, como eu falei, orar e sair correndo, porque na verdade quem precisa de ouvir é a gente, não o Senhor. Às vezes a gente quer falar, pedir, e cadê que Deus vai falar alguma coisa? Ó, se conserta nisso, que eu vou te dar a vitória tal. Se conserta nisso, faz isso, vai lá na casa da irmã tal, faz isso, ora por ela, ela está precisando, leva uma cesta básica, cadê que a gente faz? A gente só quer pedir, mesmo, reclamar e pedir. É o que a gente sabe fazer, reclamar e pedir, e ficar ansioso, nem se fala, é a doença do século. Todo mundo é ansioso. Por falar em ansiedade, ontem um cliente foi na loja e falei com ele, não dá para aprontar para amanhã não, vou fazer o melhor que eu posso para você. Tá bom. Você pode fazer até amanhã, meia-noite? Tá bom, até hoje, meia-noite eu posso, dá tempo. Tá bom então. Falei, que horas que eu venho? Espero eu te avisar. Depois de meio-dia eu te aviso e você vem. Tá bom. Quando deu 1h30, acabou meu almoço, eu voltei. Quando deu 2 horas da tarde, na porta da minha loja, eu trabalho com horário agitado. Aí eu fui, o interfone nem tocou, como é que ele subiu? Tá lá na minha porta já. Falei, varão, vê quem é aí, vê que olhou, é o cliente. É ele.
Como assim? Se não tá nem pronto. Caraca, cara, esse cara já chegou, o que eu vou fazer? E eu de mochila das costas, botando capacete para ir no banco, para resolver um negócio. E o cara chegou no horário. Eu falei assim, vou ter que chegar a mulher sozinho com ele e vou resolver lá e volto, porque tem horário. Aí eu falei, Valão, você veio antes da hora, né? Porque pode chover, né? Sabe como é que é? Eu já vi antes, que se chover eu já estou aqui, vocês vão pegar garrafamento. Contou mil histórias. Eu falei, caralho. Aí eu fiquei pensando, como o povo é, cara, é muita ansiedade. Aí tudo bem, o cara ficou comigo a tarde toda, até eu acabar o equipamento. E era muito trabalho, então demorou. Ele ficou a tarde toda conversando, tomando café, falando de Jesus, e um monte de coisa. Aí minha esposa aproveitou, toma ali palavra, ele faz isso aqui, varão que você vigia, não sei o que lá, e começou. Falei, meu Deus, aí tem um propósito, viu? Agora chegou o propósito, mas o irmão ansioso é Deus. Eu falei, irmão, eles ainda não me ouviram antes, porque não queria correr o risco, tem que trabalhar 4 horas da manhã com esse equipamento. Tá bom, amém. Só de lá feliz, agradeceu, falou para me indicar para todo mundo, e assim, a gente precisa fazer, respirar fundo. Na hora do problema, respira fundo. Vai lá, resolve lá, a varoa tomou conta do negócio, acalmou o coração do cliente, a gente voltou, deu um cafezinho para ele, como ele mesmo falou, você é esperto, né? Tem lá, né? Deu um cafezinho, eu fiquei calmo. Varoa, tem que usar a estratégia que Deus me deu, tem um cafeteiro aqui para quê? Toma, deu um alpino para ele, um cappuccino lá, toma, fica à vontade, quer água, quer refrigerante, quer que eu pague um sorvete aqui embaixo para você? Que isso, varoa, tá melhor que tudo. Você merece, você merece. Ele ficou feliz, foi embora, isso que importa. A gente ser diferente, ele falou bem da gente, não só da loja, mas da gente. E o importante é isso, a gente fazer a diferença, porque a gente não é nada, irmãos, a gente não é nada, a gente morre, fica tudo por aí, pode morrer quando descer o degrau ali, então ninguém aqui é nada. E tudo que a gente tem, como eu falei, não é nosso, não é para gloriar a nós mesmos, sim ao Senhor, porque é Ele que dá. Se tu tem um trabalho, foi Deus que te deu. Se o trabalho não está bom, calma, é um momento para você aprender alguma coisa. Pega tudo que você puder lá e aprende. Porque sempre vai ter o bolso furado e o bom. Sempre na vida, em qualquer lugar. Aí no outro dia eu estava na internet, aí o pastor, não sei o que lá, fez uma barbaridade lá, enfim. Aí o pessoal no comentário, que não sei o que lá, que essa religião, por isso que eu parei de seguir Jesus. Aí eu vi o resto dos comentários. Aí minha irmã, mas vocês têm mania de falar mal só porque foi o pastor. Se fosse o padre, se fosse não sei o que lá, se fosse... Eu falei, pois é. Aí ela continuou. E você tem que parar de generalizar, porque o ser humano, todos são seres humanos, podem falhar e cada um tem uma cabeça e uma mente. Não quer dizer que está na igreja e que está mudado. Acabou, está explicado. Pode estar na macumba, pode estar aqui, pode estar católico. Irmãos, cada um aqui tem uma mente e a mente é muito complicada. Às vezes a pessoa não está bem de saúde, às vezes a pessoa tem problema de saúde, nem sabe. Várias coisas podem estar acontecendo. Quando você e eu passarmos por alguém aqui ou tivermos um problema, quer um conselho? Eu sou novo ainda, 44 anos. Irmão, não responde não. Deu um exemplo, o Bruno falou uma coisa que eu não gostei. Não responde não, amém. Fala amém, respira fundo, vai no banheiro, bebe um café, respira e pensa. O Senhor vai falar assim, entendi. Aí tu vai lá depois, vai dar tudo certo. Se na hora da palavra, né, que a Bíblia fala, a palavra branda desvia o furor. Se você falar nervoso, você vai arrumar um problema. E aí vai dar dissensão entre os irmãos, e aquele negócio todo, e vai acontecer que nem no passado aconteceu aqui. A gente precisa vigiar, porque se nós estivermos bem juntinhos, né, o Senhor não vai deixar com que o inimigo entre e se infiltre no nosso quartel. Bom, para finalizar, diz assim: a lâmpada de Deus não se apagou na sua vida e nem na sua igreja. Deus ainda continuará chamando pessoas pelo nome, assim como chamou Samuel. O desafio de hoje é silenciar os ruídos do mundo, desligar as distrações, responder com coragem e disposição. Eis-me aqui, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém? Então é só até aqui, quero agradecer a minha oportunidade, a confiança e Deus abençoe a igreja.